Estas coisas aborrece o Senhor. Na realidade são 6, né? E a 7ª, sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal. E testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Analisando assim, uma por uma, de uma maneira bem, não tão detalhada, mas que possamos vir a entender um pouco, nós vemos aí que essas 6 coisas são os olhos altivos. E seria isso, seria a atitude daqueles que se ensoberbecem, agem com arrogância. A língua mentirosa, nós sabemos, a atitude daqueles que não têm compromisso com a verdade, os que vivem da mentira. A mão que derrama sangue inocente, seria a atitude daqueles que agem com crueldade, com violência, enfim, daqueles que são injustos uns para com os outros. Coração que trama projetos iníquos também, atitude daqueles que planejam e agem contra a vontade de Deus. Então, contra aqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Os pés que se apressam a correr para o mal também. Seria a atitude daqueles que buscam e se alegram com o pecado, ou seja, as coisas que não agradam a Deus. Testemunha falsa que profere mentiras, é um falso testemunho. Atitude daqueles que dão crédito e apoiam a mentira. E a 7ª coisa, aquela que o Senhor odeia, que seria ele que semeia contenda entre os irmãos. A atitude daqueles que falam mal dos outros, semeiam o desentendimento, a desordem e a desarmonia com suas intrigas, fofocas, mexericos, e afasta até os melhores amigos e irmãos. Então são coisas que nós devemos refletir a todo momento. Eu vou até colocar aqui o texto mais uma vez, para que você possa estar aí lendo, enquanto nós vamos aqui falando alguma coisa sobre isso. Bom, Deus sempre detestava a violência dos homens, né? Em Gênesis 6:13, a violência citada como motivo para a destruição dos homens. Aí nós estamos analisando as mãos que derramam sangue inocente, já adiantando um pouco aqui, mas nós vamos estar voltando já a primeira coisa. Então a Bíblia diz, né, para que não tenhamos inveja dos homens malignos e nem queira estar com eles, melhor dizendo, porque o seu coração maquina violência, os seus lábios falam para o mal. Esses olhos altivos, nós vimos aí primeiro, né, são os olhos elevados, né, daqueles arrogantes, são os orgulhosos, os presunçosos. Então Deus condena sempre a arrogância dos homens. Por quê? Porque ele contraria a sabedoria divina. Em Provérbios 8, 12 e 13, nós lemos o seguinte: eu, a sabedoria, habito com a prudência, disponho de conhecimentos e de conselhos. Então Deus, ele sempre dizendo o quanto ele detestava esses olhos altivos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, soberba, arrogância, mau caminho, enfim. Um dos alvos da vida cristã, portanto, é vencer essa altivez. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Poderá ler o resto ali em 2 Coríntios 10, você poderá ler tudo ali, e fala sobre isso, exatamente sobre essa altivez. A língua mentirosa também são coisas abomináveis a Deus. O mentiroso será castigado por Deus. Ali, Salmos 7, 12 a 16, você poderá ali abrir a sua Bíblia e ler com calma. Muitas pessoas confiam na mentira.
se achando assim, capazes de enganar o mundo, até o próprio Deus. Então a sua arrogância é tanta que elas não confiam no Senhor. Então o servo do Senhor, ele tem que abandonar a mentira, buscar a lei do Senhor. Salmos 119, 163. Então, da mesma maneira que Deus aborrece a mentira, a pessoa justa também o aborrece. Passando aqui, então, para o coração que trama projetos iníquos. Então, os ímpios, aqueles que não creem em Deus, que não estão na vontade de Deus, eles tramam contra os justos. Nós vemos hoje tanta injustiça no mundo e pessoas boas ficam até desesperadas. Mas esse quadro será invertido. Vamos ver o que diz ali o Salmo 37, 17. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele range os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e justo, e a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor sustenta o justo. Então, o coração iníquo, aquele coração que fica difamando os outros, ele realmente está sendo observado por Deus e vai ter o troco no momento certo. Deus vai contra esse pessoal aí. Os pés que se apressam para o mal. O que Deus criou? Deus criou o homem para servir a Ele. Então nós devemos dedicar os nossos corpos como sacrifício vivo para fazer a vontade de Deus. Perfeito? É o nosso Criador e Redentor. Nessa lista de coisas que Deus aborrece, os primeiros 5 itens, eles descrevem a partes do corpo: olhos, língua, mão, coração e pés. O pecado é como imã que atrai os ímpios. Quando a pessoa cede à tentação e corre para o pecado, ela é rejeitada por Deus. Então Salomão, ali nós podemos ver, ele nos adverte sobre o perigo de entrar no caminho dos malfeitores. Vamos ver aqui: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal, se apressam para derramar o sangue. Provérbios 1, de 15 a 16. Então, o verdadeiro discípulo, ele quer aborrecer o mal, ser amigo do bem, ser amigo de Deus. Esses conceitos exigem assim um modo de pensar. Deus não pede meramente que não pratiquemos o mal, mas que o aborreçamos. Ele não quer apenas que façamos o bem, mas que o consideremos nosso melhor amigo. É um desafio realmente. Outra coisa que Deus detesta, já quase no final aqui, nós podemos ver testemunha falsa que profere mentiras. Olha só, é interessante. Vamos voltar aqui mais um pouquinho o texto, né? Sempre bom nós ficarmos ligados nesse texto, que é o nosso tema de hoje. Então, é algo que Deus ele detesta também. Quando se semeia contenda entre os irmãos. Então, encontramos nessa lista um pecado que envolve principalmente o uso errado da língua. Contendas são obras de maldizentes. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda, diz Provérbios 26, 20. Há, infelizmente, pessoas neste mundo que se ocupam falando mal dos outros, semeando contenda. Deus detesta tal comportamento. Tá? Então, em Romanos 1, 29, ele inclui contendas entre os piores dos pecados. A soberba é uma das fontes das contendas que divide os irmãos. Da soberba só resulta contenda. Então, contendas, elas são fáceis de começar e difíceis de terminar, né?
Então, com um pequeno buraco numa barragem, facilmente sai do controle da pessoa que o fez. Uma pequena contenda cresce de tal maneira que ninguém consegue freá-la. Como abrir-se da represa sem o começo da contenda? Desiste, pois, antes que haja rixas. Provérbios 17:14. A melhor maneira de resolver uma briga é não começar. Tá? Então, são essas as coisas que Deus aborrece e a última ele odeia. Então, nós estivemos hoje analisando um pouquinho esse texto. Eu acho que é de grande importância e merece uma reflexão de todos nós. Afinal de contas, nós estamos no caminho do Senhor, queremos seguir a Deus, não queremos fazer nada que Deus detesta. Vamos lutar contra essas coisas que às vezes pode estar até alcançando alguns cristãos e com certeza estarão se consertando desses erros, tá bom? Então ficamos por aqui, que Deus possa abençoar você grandemente e até a próxima mensagem, se assim o Senhor permitir. Amém.